Bom dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui e agora já. A pergunta da semana é: a união faz a força? Tá bom, devo admitir. A resposta é óbvia e é a certa dessa vez também. Sim, a união faz a força. Qual o tema então? Qual a profundidade? O que a gente vai aprender, o que a gente vai aplicar disso na prática? É que essa união que vem da força, que é a junção de dois opostos extremos que não combinam entre si, tem uma união explosiva, como está talvez indicado pela imagem, que sim, devo admitir, é de inteligência artificial. A gente não entende por que vem essa imagem e não outra. Óbvio que a gente escolhe, a gente faz o briefing para poder ter aquela imagem. Mas aqui eu acho que está evidenciado, talvez nisso que me levou a escolher inconscientemente essa, porque é uma união de força, que é a novidade que vai trazer aqui, entre o finito, aqui embaixo, uma pequena ação nossa, de carne e osso, aqui embaixo, trazendo uma união com o infinito, com o que está acima dos mundos, do tempo, do espaço. Essa união explosiva que a gente consegue e está ligado justamente com a construção do Mishkan, como a gente vai ver, e o que foi feito junto com essa construção do Mishkan, do tabernáculo, uma moradia para Hashem simples no deserto, que é eterna, que é o nosso santuário construído por Moshe, Betzalel, Holiav e as doações de todo o povo da coletividade. A gente está no projeto do Kutei Sirot. Esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é Parashat Pekudei, que encerra o livro Shemot. Essa é a segunda Sirá. Então, direto ao assunto, a gente está no capítulo 38 do livro Shemot. Kesef Pekudei Aida Met Kikar Ve'elef Shameot Hamishah Beshivim Shekel Beshekel HaKodesh. Moshe fez uma contabilidade minuciosa do que ele fez com as doações que ele recebeu. Moshe recebeu as doações e confiou aos artesãos do Mishkan, aos construtores, aos empreiteiros, aos mestres, para a construção do Mishkan. As doações para o Mishkan foram a prata e o cobre, mas Moshe não fala nada sobre o ouro agora aqui no começo da Parashá, nesse momento. O Kriyakar explica, um comentarista da Torá, que Moshe queria evitar suspeitas sobre o que ele fez com as doações, que é importante porque tudo que é ligado com doações da coletividade, você evitar ao máximo que tenha alguma suspeita do que é feito com aquele dinheiro. Eu trabalho com isso, inclusive. Eu tenho um serviço voluntário, né, como gabai da sinagoga, como recolher doações, pedir doações, e monetariamente não ganho nada com isso, né, obviamente, não recebo nada por isso, nem percentual, e faço tudo para ser o mais transparente possível, né, não só ser honesto, como mostrar que é honesto, mas geralmente, né, com certeza, não tem a menor dúvida que muitos pensam que eu tenho algum ganho, assim como os outros gabaim da sinagoga, um percentual que seja, etc. Como é justo, é possível e acontece na maior parte das coletas, né, de doações para instituições da coletividade. Então, Moshe, preocupado, é uma lei em relação a não ter suspeita sobre ele, que estava coletando as doações, ele quer logo prestar contas disso, mesmo antes de fazer as roupas dos Kohanim, como está na nossa paraxá depois, porque na roupa dos Kohanim tinha ouro, que ele não tinha como contabilizar agora, já que teria ainda um uso do ouro para a roupa dos Kohanim, que ele teria que prestar contas. Então ele quer fazer logo agora no começo da paraxá
aí presta as contas dos materiais que já estavam prontos à contabilidade, que é o cobre e a prata, e deixou o ouro para depois que fosse apresentado as roupas dos Kohanim. Mas tem perguntas ainda sobre isso, porque ele não fez logo depois de falar sobre as roupas dos Kohanim. Então, Kliakar traz um Midrash que explica que Moshe lembrou, depois que ele começou a fazer a contabilidade do que ele usou com a prata e o cobre, ele lembrou que faltavam, na prestação das contas, 1.775 shkalim, e ele não sabia o que ele fez com eles, até que desceu uma voz celestial e disse que serviram para os ganchos que tinha em cima dos pilares, garantindo então uma bat-kol, uma voz celestial, que Moshe era realmente confiável. Quer dizer, que mesmo a prestar contas do ouro, o povo já percebeu, testemunhou, que os céus garantiram que Moshe era confiável. Então não precisaria depois falar sobre o ouro também, já estava garantido, atestado. Mas isso ainda não esclarece tudo, porque, primeiro, esse verso que fala sobre os 1.775 shkalim aparece ainda antes da prestação de contas do cobre. Se fosse isso, que não precisou da contagem do ouro, já que já tinha uma voz celestial testemunhando, garantindo a confiabilidade do Moshe Rabbeinu, não precisa ter feito a contagem do cobre também, porque foi antes do cobre. Segundo, porque não foi antes de tudo, antes mesmo da contagem do cobre e da prata, já que Hashem sabia, porque assim é a lei, que poderiam desconfiar do Moshe como coletor cobrador das doações, e já resolveria isso antes mesmo da contagem, já falaria, olha, Moshe é confiável, como fala em outro passuco, que Hashem atesta que realmente Moshe é confiável. Behobeiti Neeman. Quer dizer que a contabilidade não foi só para prestar contas, mas sim que mexeu com a essência do Mishkan para entender o que é a ideia dessa união explosiva entre o finito e o infinito. Porque a Torá, aí tem uma outra pergunta que vai ajudar a responder. A Torá, logo no segundo verso da Parashat Pekudei, volta a falar o que a gente já sabia. O Betzalel, Ben-Uri, Ben-Hur, que o Betzalel, da tribo de Jehudá, ele fez toda a construção do Mishkan, assim como Hashem ordenou a Moshe. Depois fala no terceiro verso, Veitor, Holiav, Ben Ahissamach, e também junto com ele o Holiav, da tribo de Dan, que ele fez toda a tecelagem, etc e tal, e bordou, o Tchelet, Argaman, etc, etc. Segundo o Ramban e outros comentaristas, por que tem agora, depois de começar a falar sobre a contabilidade da prata, do Nehosh, do cobre, Hashem fala na Torá sobre o Betzalel e o Holiav, para deixar claro que Betzalel e Holiav fizeram o que Hashem mandou para Moshe. Mesmo que Moshe não falou para ele, não falou para o Betzalel fazer, mas está escrito que Betzalel fez conforme Hashem mandou para Moshe. Mas surge outra pergunta. Por que a Torá coloca isso aqui no meio? Né? Começa a falar sobre a contabilidade dos materiais. Fala que Betzalel e Holiav fizeram tudo como Hashem mandou para Moshe. Depois volta a falar sobre a contabilidade da prata e do cobre. Não fala do ouro. Quer dizer, na verdade, antes de falar da cobre, fala sobre o testemunho da voz celestial. Depois termina falando sobre o cobre, fala sobre as roupas do Cohen e depois ainda vai falando sobre a contabilidade do ouro que tinha na roupa do Cohen. Começando a explicar, o Mishkan tinha que pertencer a todo o povo, como está no começo da Parashá, Mishkan Edut, o Mishkan, o tabernáculo, o santuário de Hashem, no deserto, era um testemunho que Hashem perdoou pelo bezerro de ouro. E a presença divina, Shekhinah, voltaria a pairar dentre eles, dentre o povo. Então, todos os materiais
que foram usados, 13 ou 15 materiais, tipos de materiais, deveriam estar ligados com todo o povo no geral, porque era para perdoar cada um de povo. Não só quem deu ouro, não só quem deu o cobre, quem deu os fios, o tecido, quem deu o couro, as pedras. Por isso que todos os doadores levaram tudo para Moshe. Moshe integrou como uma propriedade da coletividade. E aí Moshe foi e confiou aos artesãos para fazer o serviço da construção do Mishkan. Então, toda a propriedade das doações, não importa quem doou, que quantidade, de que material, foram para Moshe, que representou a coletividade, para perdoar na construção do Mishkan e no uso do Mishkan, depois perdoar pelo pecado dos erros de ouro. Entendido? Então, quando Moshe entregou tudo para Betzalel e Oholiav e todos os Raham Lev, aqueles que tinham sabedoria do coração para fazer o que tinha que ser feito, mais ainda, se eles não ganharam para fazer isso, de algum modo eles ficam com uma parte do que eles receberam, do material, que é a halakha, para um artesão que recebe alguma coisa para fazer. Então, por isso que desse modo, sendo a contabilidade feita por Moshe, ele garante que era 100% do público e não passou para, de algum modo, mesmo em pequena quantidade, do Betzalel, Oholiav, etc. Ficou testemunhado, então, que Moshe fez a contagem, integrando novamente tudo sendo do povo, continuou sendo propriedade da coletividade, principalmente depois da atividade do Betzalel, etc. Isso com relação à construção do Mishkan, que é o principal. Com relação às roupas de Kohanim, não tinha essa necessidade. Foram feitas depois do Mishkan estar pronto. O Mishkan realmente foi santificado para ser usado para os Korbanot. Isso é só depois que os Kohanim estarem prontos para fazer a atividade. Mas eles precisavam, os Kohanim, os sacerdotes, de ter um lugar pronto já para ter o serviço. Então, por isso que foi depois só as roupas, para os Kohanim ficarem prontos e fazerem os Korbanot, os sacrifícios, no Mishkan, que estava pronto já desde antes. Por isso, entendemos agora, chegando no final, porque não precisou da contagem do ouro antes disso. O ponto principal do Mishkan foi o testemunho do perdão pelo bezerro de ouro. As roupas de Kohanim não fizeram parte da construção, mesmo sendo do dinheiro das doações da coletividade. Por isso, o ouro e o tchelet, que foram usados nas roupas de Kohanim, os artesãos pegaram direto do público, não precisou passar pelo Moshe para integrar junto com todos os outros, porque não fez parte do perdão para o povo, fez parte do serviço dos Kohanim no Mishkan, que o Mishkan, sim, está ligado com o perdão pelo bezerro de ouro. Moshe foi o único totalmente desligado do pecado do bezerro de ouro, ele não participou em nada, mesmo Aaron não participou de algum modo. E por isso que o Mishkan é eterno, não tem nenhuma mancha, não tem nenhum pecado ligado com isso. E ele tem a ver com o Moshe. O Mishkan é do Moshe, tanto é que todos os utensílios do Mishkan continuam eternos, escondidos dentro das cavernas do Beit HaMikdash, embaixo do Beit HaMikdash, construído pelo rei Salomão. E as roupas não tiveram a necessidade de ser eternos, porque eles não faziam parte disso. Terminando, o Alter Rebbe traz uma explicação dessa Parashá Pekudei, que ele traz do Tratado de Evamot, que fala sobre as esposas viúvas que devem se casar com um dos irmãos dos sobreviventes do falecido, que se ele não teve filho. E lá atrás, Kamara, Bioshua, Ben Levi, Hayadam Nifkod et Ishto, Beshash Yotzeladerer, que Lifkod, que é lembrar, está ligado com se unir. Antes de sair para o caminho de viajar, o marido deve ter relação, se unir com a esposa, especialmente. Está ligado com a gente, com a Shem, antes da despedida do Beit HaMikdash, do segundo, para a gente se unir agora no terceiro. Então tem a união do Vav e o Rei, que são as últimas letras do nome de Hashem. Está ligado com Zá, com Malchut. E depois tem a união de Yud e Rei, que está ligado com Ish e Ishá,
das primeiras letras do nome de Hashem. Então, Pekudei, que é o nome da nossa paraxá, e assim encerra o livro Shemot, que está ligado com o livro da Geulah, da redenção. Pekudei é tanto a contagem e a união. É a contagem, contabilidade dos materiais, e é a união que tem entre o homem e a mulher, entre a gente e Hashem. São coisas opostas. O nível mais baixo e externo é a contagem, nem mais nem menos, é só um número. E a união é o que tem de mais elevado e íntimo. Isso é Hashem infinito, aqui embaixo também, mesmo onde tem a contagem e que é limitado. É isso e nada mais. Isso é a essência do Mishkan, nossa relação com Hashem, que possa estar revelada novamente hoje para o mundo inteiro, que é unir o que é finito, as nossas ações aparentemente limitadas, pequenas, sem gosto, com o infinito, com Hashem. Por isso que tem uma contradição, entre aspas, que justamente no Kodesh HaKodashim tinha o Aron Abrit, a arca sagrada, com os rolos de Torá, com as tábuas da lei sagradas, e está escrito que Hamakom Aaron Einom Enamidah, que o lugar do Aron não tem medidas, não está restrito a medidas. Você media, estava certa a medida do Aron, quando você media o espaço, ele desaparecia. Então consegue reunir o finito, que é a medida, com o infinito, que ele não aparece. Moshe fez uma contagem finita, definida, limitada, pequena, aqui no nosso mundo aqui embaixo, o nível mais baixo, gerou a união infinita com Hashem, eterna, que é o Pekudei, que é tanto a contagem, a contabilidade, mais árido, mais seco, números, com o infinito de Hashem, que a gente possa estar reunido agora já com Hashem, com Mashiach, não.